Hi guys, welcome to my channel. I always get questions like, how did you learn English by yourself? I know lots of people were struggling hard to learn English. That's not easy at all, but I'm gonna try to help you by giving some tips and sharing my experience, so I'm pretty sure you will make it. Então, gente, eu sempre gostei de inglês desde a minha adolescência. Eu ouvia muita música internacional, traduzia, aprendia um vocabulário aqui, outro ali, mas eu nunca tinha parado assim pra focar e aprender inglês. Sempre achei lindo, sempre tive muita vontade de falar fluente. E assim, quando foi no ano de 2016, eu já estava muito certa que eu queria ser comissária, que eu iria correr atrás do meu sonho, então eu decidi que eu iria focar e aprender inglês. Eu não tinha condições para pagar um curso de inglês. Eu também não fazia questão, porque eu sempre fui autodidata, sempre gostei de aprender sozinha, então eu decidi encarar esse desafio. Quando foi em outubro de 2016, eu comecei a estudar intensivamente, todos os dias, de segunda a segunda. Eu acordava às 6 horas da manhã e estudava das 6 às 10. Eu trabalhava à tarde, então eu reservava essa parte da manhã para eu poder me dedicar no inglês. E como que eu comecei fazendo? Eu descobri um site que se chama Aulas de Inglês Grátis. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. É um site que tem vários textos assim para iniciantes, tem o texto em inglês, tem a tradução do lado e tem o áudio do texto em inglês. Aí como que eu fazia? Eu lia o texto em inglês, depois eu lia a tradução para entender o contexto e depois eu ouvi o áudio desse texto acompanhando, lendo em inglês. E assim, era algo que me ajudava muito, eu fui ganhando vocabulário, né? Eu fui melhorando a pronúncia, porque eu sempre lia em voz alta. E assim, eu também usava um outro site que era muito bom, que é o Ororo TV. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um site que tem algumas séries da Netflix. E o diferencial desse site é que você consegue colocar de 2 a 3 legendas ao mesmo tempo e também consegue controlar a velocidade da fala dos personagens. Quando você está aprendendo inglês, principalmente no início, é muito difícil você entender um nativo falando, porque eles geralmente falam muito rápido. Então, essa ferramenta me ajudava muito. Eu reduzia a velocidade e aumentando gradativamente. E aí ia melhorando minha compreensão. Eu também usava um aplicativo que se chama HelloTalk. É um aplicativo que várias pessoas do mundo todo se reúnem para aprender um certo idioma, pode ser inglês, espanhol, francês. E aí a gente conversava e ia praticando aquele idioma. E dentro desse aplicativo eu também conheci um grupo no WhatsApp, que era um grupo de pessoas do mundo todo, que também se reuniam para ficar conversando, praticando inglês através de mensagens, de áudio. E assim, gente, eu não tinha vergonha de falar e nem medo de errar. Eu falava errado, sabe? As pessoas me corrigiam, mas eu acho que esse é o segredo. Você não pode ter medo, você não pode ter vergonha, porque errar faz parte do processo de aprendizado. Você precisa errar para você poder aprender. Então, assim, eu queria falar. O meu sonho era falar inglês. Então eu não tava nem aí se eu ia errar ou não, eu queria aprender, né? Eu gostava quando as pessoas me corrigiam, quando as pessoas me davam dicas. E assim, eu sempre gostei muito de ler. Eu lia notícias, lia livros, fazia pesquisas, tudo em inglês. E eu sempre lia em voz alta, para me ouvir, para ver como estava a minha pronúncia, para praticar. E isso ajuda demais, sabe? Eu ganhei muito vocabulário através da leitura, eu ganhei mais fluência, mais naturalidade, porque eu sempre lia em voz alta. E assim, às vezes as pessoas não praticam tanto a pronúncia porque tem vergonha, porque tem medo de errar, tem medo de falar errado. Mas assim, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês não vão aprender a falar inglês se vocês não falar. Vocês precisam falar, vocês precisam deixar de medo, de vergonha. Todo mundo que fala inglês fluente hoje já errou, já falou errado, não teve a pronúncia tão boa no início, que é totalmente normal. Então você precisa aceitar esse processo de aprendizado, você precisa ter paciência com você mesmo, sabe? A nossa boca é um músculo como qualquer outro no nosso corpo. E como um músculo, ele precisa ser exercitado para que você consiga pronunciar as palavras corretamente. E como que você exercita? Falando, pronunciando, né, as palavras, lendo.
E era isso que eu fazia. Outra coisa, você precisa fazer uma imersão do inglês na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. Por que as pessoas que fazem intercâmbio aprendem inglês tão rápido? Porque elas estão tendo contato 24 horas com aquele idioma. Elas estão sendo obrigadas a falar, elas estão sendo bombardeadas daquele idioma todos os dias, entendeu? Então, assim, eu fazia de tudo no meu dia a dia para ouvir o máximo de inglês possível, para falar o máximo que eu pudesse, para ter esse contato. E a primeira coisa que eu fiz para fazer essa imersão foi colar papeizinhos com os nomes dos objetos em inglês na minha casa. Então, por exemplo, geladeira, fogão, escova de cabelo, escova de dente, todos os objetos que eu podia, eu colava o nome em inglês. Então, toda vez que eu ia pegar aquele objeto que eu ia usar, eu ia lembrar daquela palavra em inglês e aprender esses vocabulários que a gente não usa tanto se a gente não estiver ali olhando ou ouvindo. Eu também trabalhei numa empresa que era uma empresa internacional, então todas as ferramentas no computador eram em inglês. E aí no meu tempo ocioso, que eu tava sem fazer nada, tinha alguns artigos, algumas coisas lá, eu ficava lendo, eu ficava escrevendo, eu ficava tentando ter o máximo de proveito do inglês possível. Eu também gostava de criar muitos desafios, de fazer alguns cronogramas. Então, o que eu fiz? Eu me desafiei a ouvir 4 horas de inglês por dia. Assim, não precisava ser 4 horas seguidas. Por exemplo, se eu ia levar 1 hora para arrumar minha casa, eu ia passar 1 hora ouvindo um podcast. Se eu levava, tipo, 1 hora para chegar no trabalho, eu ia usar essa 1 hora, ao invés de ouvir uma música que eu gosto, eu ia ouvir podcasts de vários assuntos para ter aquele contato com o inglês. Então, durante o meu dia, os gaps que eu tinha, eu preenchia com o inglês, com ouvir podcasts, assistir filme, assistir vídeos, seja o que for. E assim, todos os cronogramas que eu fazia, eu determinava um tempo. Esse das 4 horas de inglês, eu fiz durante 1 mês, né? Eu tinha essa meta de fazer durante 1 mês e aos poucos eu ia trocando, eu ia mudando, eu ia colocando outras atividades, para que fosse mais dinâmico e não ficasse chato, não ficasse repetitivo. E outra coisa, gente, inglês é constância, é hábito, é rotina, sabe? Você precisa ter uma organização, você precisa criar métodos e você precisa cumprir aquilo ali todos os dias. Eu já vi alguns estudos que mostram, por exemplo, que vale mais a pena, é mais proveitoso, mais eficaz você estudar 10 minutos todos os dias do que você estudar, vamos supor, 3 horas por semana, 1 vez por semana. Porque inglês é constância, você tem que fazer aquilo todos os dias. É melhor você estudar 10, 15 minutos por dia, seja ouvindo uma música, assistindo um vídeo ou lendo alguma notícia, do que você pegar 3 horas, estudar em um dia e ficar mais 6 dias sem estudar, entendeu? Então, você precisa ter paciência com você mesma. Você não vai aprender inglês da noite para o dia. Não existe fórmula mágica que vai fazer você falar inglês fluente em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, não. Tudo vai depender do quanto você se dedica para aquilo, de quanto tempo, de quanto empenho, de quanto esforço você coloca no seu aprendizado. Então, não se iluda com essa questão de tempo, de escolas, de qualquer pessoa que vai dizer que garante que você vai falar inglês fluente em 3, 6 meses, não. Porque realmente você precisa se dedicar, você precisa se esforçar, você precisa ver todos os dias. E cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua evolução. Então, às vezes o que funcionou pra mim, às vezes o tempo que eu levei não é o mesmo que você vai levar, sabe? A gente precisa ter paciência e entender que é um processo. É um processo que às vezes é lento, sabe? Que você precisa fazer uma coisa de cada vez, você não pode ter pressa, sabe? E como eu falei pra vocês, eu tava sempre criando métodos, né? Sendo criativa nas formas de estudar, para que eu pudesse estar sempre motivada. Eu vou falar agora sobre o último que eu fiz, que foi 6 meses antes de eu aplicar pra Emirates. Eu não tenho todos, porque faz muito tempo, mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre como eu fazia. Eu tenho aqui a minha agenda ainda, e eu coloquei aqui, passos para alcançar a fluência 1. Esse plano eu fiz pra 1 mês. Aí a primeira atividade que eu coloquei aqui, assistir séries com legenda em inglês e depois o mesmo episódio sem legenda. Eu fazia essa atividade porque me ajudava muito. Como eu assistia com legenda em português,
depois quando eu fosse assistir com legenda em inglês, eu já ia entender o contexto, já ia ficar mais fácil de compreender o inglês falado. Aí eu colocava aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês, se vocês vão conseguir ver. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Eu dividi em 4 semanas e todo dia que eu fosse fazendo aquela atividade, eu iria marcando um tracinho. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Assistir séries sem legenda, Aí tem semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Na segunda-feira eu fiz essa atividade, aí eu marco 1. Aí na terça eu não fiz, vamos supor que na quarta eu fiz. Aí eu marco 2. E aí eu ia marcando. Aí tem aqui, ouvir música e traduzir e entender. Era uma das outras atividades que eu fazia também. Aí tem ler textos e debater através do site Engo Daily News. Esse site é um site muito bom, eu vou deixar aqui na descrição também. É um site de notícias, né, que embaixo tem algumas perguntas de interpretação de texto, de debate, de discussão. E eu usava para treinar o meu speaking, né? E eu debatia comigo mesma. Às vezes eu falava comigo sozinha no espelho, às vezes eu falava com uma amiga minha, né? Eu tinha algumas amigas que estudavam inglês comigo e a gente tava sempre trocando áudios, né? Se ajudando, corrigindo uma outra. Então eu fazia isso. Aí sempre eu colocava essas atividades embaixo, eu colocava semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E aí durante a semana eu tinha a flexibilidade de escolher qual atividade que eu queria fazer. Tipo, hoje eu quero só assistir minhas séries favoritas. Então eu vou assistir e vou estar estudando ao mesmo tempo. E aí eu escolhendo. Aí tem aqui, escrever em inglês. Como que eu escrevi em inglês? Primeiro, eu fazia assim, eu pegava um texto em inglês, traduzia para o português. Aí depois eu pegava esse mesmo texto e iria escrever ele em inglês de novo, mas sem olhar para o original. E depois eu iria comparar o texto original em inglês com o texto que eu escrevi para ver onde estavam os erros. Eu fazia muito isso porque assim, quando você vai escrever algo em inglês, você acaba cometendo muitos erros quando você está aprendendo. Você não sabe onde coloca uma preposição, às vezes você se confunde com um verbo aqui, uma conjunção ali. E aí quando você vai se colocar mesmo, dizer, vou escrever esse texto em inglês, e você tendo um texto original que tá correto para você ter como base, você consegue comparar e fazer as correções e ver onde você tá errando. E isso me ajudou muito. Melhorei muito a minha escrita, consequentemente melhorei a minha fala, ganhei mais vocabulário. Então eu super indico esse exercício. Eu não sei se ficou claro para vocês, porque é meio difícil explicar. Mas eu basicamente pegava um texto em inglês, jogava no Google Tradutor, traduzia ele para o português. Depois eu deixava aquele texto em inglês separado, eu não olhava para ele. E eu pegava a tradução em português e iria passar para o inglês. Da minha forma, mesmo errando, mesmo cometendo erros, não importava. O que importava era eu estar treinando, estar tentando fazer. Depois eu iria comparar com o texto original e via onde estavam os meus erros. E aí eu conseguia ter uma noção. E quanto mais eu fazia isso, mais eu iria aprendendo sobre a forma que as frases eram organizadas, as preposições. Eu ia melhorando a minha gramática. E assim, super recomendo. É muito bom, me ajudou demais. Aí assim, tem várias coisas aqui. Tem aqui, assistir pregações em inglês. Eu gostava muito de assistir alguns pastores falando a palavra em inglês, porque isso me ajudava muito. Ao mesmo tempo que eu estava estudando inglês, eu estava aprendendo a palavra. E isso me ajudava a ter mais fé, ter mais motivação, mais esperança. Nada melhor do que aprender inglês ouvindo a palavra de Deus, ouvindo um louvor. Também sempre gostei de músicas gospel em inglês, adoro Jesus Culture, Hillsong. Aí assim, tem várias aqui, várias outras atividades, como por exemplo, assistir vídeos de gramática no YouTube, por exemplo, o Engvid. É um site que eu gostava muito de assistir algumas aulas de gramática. Ele é todo em inglês, se você já tem um nível de inglês assim, que você consegue entender, ele é muito bom, porque ao mesmo tempo que você está treinando o seu listening, você também está aprendendo mais sobre gramática. Também vou deixar aqui na descrição para vocês. Aí por
pronto, esse aqui é um. Eu tenho algumas anotações de coisas que eu queria ver, que eu queria assistir. Por exemplo, Flight Attendant School. Eu super recomendo. É uma série que tem aqui no YouTube mesmo, de uma companhia aérea que gravou o treinamento dos seus comissários. É todo em inglês também. Então eu aprendi muito, tanto vocabulário, algumas coisas técnicas, né? Foi bom pra eu ter uma noção de como que é o treinamento em uma companhia aérea e praticar o inglês, né? Então assim, são várias coisas em uma só. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, eu super recomendo que vocês assistam, é muito bom. Aí, o que mais? Já tem outro plano aqui que eu fiz, que é o Passos para Alcançar a Fluência 2. Já foi um outro mês, uma outra metodologia que eu criei, só que aqui eu fiz diferente. Eu coloquei atividade por dia da semana, por exemplo, terça-feira, ler livro em inglês. Então, toda terça-feira eu iria pegar um livro e iria ler 1 ou 2 capítulos em inglês. Na quarta-feira, toda quarta-feira era dia de assistir série, filmes sem legenda. Eu já estava num nível que eu já estava conseguindo assistir sem legenda. Claro que eu não entendia tudo, mas a grande maioria eu já estava conseguindo entender e conforme eu ia ouvindo, eu ia aprendendo mais. E que mais? Aí tem escrever na sexta-feira, debater assuntos no Engo Daily News no sábado. Então assim, várias coisas eu ia criando e eu ia tentando cumprir todos os dias. Outra coisa, gente, eu quero dizer pra vocês, não se frustre quando você estiver ouvindo inglês que você não estiver entendendo. Eu ouvia muito podcast e eu posso dizer pra vocês que no início eu não entendia nada, mas eu não parava. Vai chegar uma hora que a sua mente, ela vai se acostumar com aquilo, ela vai conseguindo entender. E por que é importante aliar a leitura com a escuta? Porque quando você lê, você aprende vocabulário. Você vai lendo, você vai usando o tradutor para traduzir e você vai aprendendo vocabulário. E quando você vai ouvir, assistir uma série, um vídeo, um filme, seja o que for, você vai encontrar aquelas palavras que você já aprendeu através da leitura e você vai conseguir ter uma compreensão melhor. Então assim, o meu aprendizado foi a base de leitura, escuta e fala, sabe? É difícil? Não é fácil, sabe? É um processo de aprendizado, mas você precisa ser persistente, sabe? Você não pode parar. Vai ter dias que você vai estar mais desanimado, vai ter dias que você vai estar se sentindo frustrado, vai ter dias que você vai achar que você não está aprendendo nada, mas é super normal, sabe? Você não pode parar, porque você está achando que você não está aprendendo, mas você está aprendendo sim, tá tudo guardado, e conforme você for praticando, conforme você for vendo mais, o resultado vai vir, o resultado vai aparecer. Agora vamos falar de tempo. Todo o processo, desde o básico até a fluência, pra mim levou 3 anos. Eu comecei aprendendo, como falei pra vocês lá no início. Eu estudei 4 meses assim bem intensivamente. Parei porque eu fui começar o curso de comissário. E aí eu já tinha notado que eu já tinha chegado num pré-intermediário. E como que eu sei disso? Porque eu tava sempre fazendo testes de inglês online pra ver como que tava a minha evolução. Eu não vou indicar um teste aqui pra vocês porque eu sempre jogava no Google teste de inglês grátis. E aí eu ia fazendo e ia acompanhando a minha evolução. Então nesses 4 primeiros meses, de outubro a fevereiro, que eu estudei intensivamente, que eu ainda estava no básico, eu consegui atingir um pré-intermediário. Parei para começar o curso de comissário, para poder focar, né? Quando eu terminei, voltei a estudar inglês. E aí eu passei um ano e meio mais ou menos no intermediário. O intermediário é o maior nível do inglês, o nível que mais demora. E eu lembro que quando eu tava no intermediário, eu ficava me perguntando, meu Deus, eu não consigo sair do intermediário, eu não consigo ir para um avançado. Parece que eu tô estudando e não tô evoluindo, sabe? Parece que eu tinha estancado. Só que aí eu entendi que realmente o nível intermediário é um nível maior, é um nível que você acaba passando mais tempo, mas você não pode se preocupar com o tempo que você tá passando. Você tem que procurar sempre fazer coisas novas, coisas diferentes, se desafiar mais, né, estudar mais, ouvir mais, ter mais contato para que você consiga avançar. E aí quando totalizou 3 anos, né, os 6 últimos meses antes de eu vir para cá, para Dubai, que eu estava estudando para Emirates, estava assim, estudando intensivamente, eu estudava mais horas, né, eu ouvia mais, eu falava mais, eu escrevia mais, então finalmente consegui chegar na fluência. Outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui, uma dica.
Nessa fase que eu já estava estudando, nesses últimos 6 meses, eu conheci uma plataforma que se chama Preply. É uma plataforma que tem alguns tutores de inglês, alguns são professores, outros são tutores, que você pode contratar algumas aulas e ter aulas de conversação de inglês. Como eu estava numa fase que eu já sabia falar, já entendia e tudo mais, estava assim num nível muito bom do inglês, mas eu precisava falar mais, eu precisava de um auxílio de um tutor, de um professor, de alguém para poder me corrigir quando eu cometesse algum erro de gramática, alguma coisa assim. Então eu acho que eu peguei umas 8 aulas. E aí eu tava sempre fazendo essas aulas com essa professora, o que me ajudou muito, consegui melhorar mais minha fluência, minha naturalidade, consegui falar melhor, não cometer tantos erros. E eu super indico, lá você pode pegar aulas avulsa, entendeu? É um preço super bacana, não é aquela coisa cara, é um preço totalmente acessível. Você escolhe lá o professor, a nacionalidade dele, tem muitos professores nativos, o que é muito bom para o seu aprendizado. Você tá ali falando com a pessoa que é nativa daquele idioma. E assim, foi algo que me ajudou muito, né? Foram poucas aulas, mas foi realmente quando eu já tava assim na reta final, que eu queria dar um up no meu inglês, na minha pronúncia, na minha fala. E eu fiz isso, então super recomendo pra vocês, vou deixar o link também aqui embaixo. Tudo que eu falei aqui, todas essas ferramentas, eu vou deixar o link aqui embaixo pra ajudar vocês. E é isso, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês, você que tá começando a aprender inglês e tudo mais, não foque em gramática assim no início. Eu não fiz isso, o meu objetivo quando eu comecei a aprender inglês era falar e entender. Então eu sempre foquei nisso. Conforme você vai lendo, conforme você vai ouvindo, automaticamente você vai aprendendo gramática, porque você vai vendo como as frases são formadas, como cada verbo é colocado em determinado lugar. E tem gente que aprende gramática só assim, a base de leitura, a base da escuta. E eu só realmente foquei em gramática quando eu já tava assim, num nível assim muito bom de fala, de conversação, quando eu já tava me preparando para Emirates. Então, aí sim eu foquei na minha gramática, eu já tinha noção, eu já tinha a base do inglês, então foi muito mais fácil compreender sobre essa parte. E como que eu estudava? Eu baixava vários aplicativos, né, no meu celular e ficava resolvendo questões de gramática. Então é isso, gente, essa foi a minha experiência com o inglês, foi dessa forma que eu aprendi. Sabe, eu quero falar pra vocês que tenham paciência com vocês mesmos, não tenha pressa. É um processo que leva tempo, que exige muita dedicação, é um processo diário, você precisa adaptar a sua rotina, você precisa ter paciência, ser persistente e entender que você não vai aprender da noite pro dia, sabe? Que você é ser humano, que você erra, que você tem as suas dificuldades, mas que todo mundo é capaz. Conforme você vai fazendo, conforme você vai estudando, conforme você vai vendo a sua evolução, você vai tomando cada vez mais gosto por aquilo, você vai querendo fazer cada vez mais. E assim, se você não é como eu, assim, que ama o inglês, porque assim, gente, pra mim era um hobby, eu juro pra vocês, era um hobby, eu tava em casa sem fazer nada, eu pegava um texto e eu ficava lendo em voz alta, o Pedro tá aí que não me deixa mentir. E assim, eu ficava lendo, eu adorava me ouvir, eu adorava ver a minha evolução, ver que eu tava falando direitinho, sabe? E assim, posso dizer que isso foi um ponto crucial no meu aprendizado, porque quando você gosta de algo, quando você tem paixão por aquilo, você se esforça mais, você se empenha mais. Mas se você não gosta, se você acha chato, se você tá aprendendo só porque você tem um objetivo profissional para alcançar ou porque você precisa, por qualquer motivo, você não gosta, mas você precisa, tenta fazer isso de uma forma mais descontraída, de uma forma mais divertida. Se você gosta de assistir série, filme, assiste em inglês, sabe? Se você gosta de ouvir música, escuta música em inglês, sabe? Vai adaptando. Eu coloquei meu celular na época todo pro inglês, coloquei o meu computador, tudo. Eu fazia de tudo para ter o máximo de contato de inglês possível. Então você pode fazer isso, você pode adaptar o aprendizado às coisas que você gosta. E aí vai ficar mais fácil de você poder aprender. E é isso. Se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu algum assunto, já sabe, deixa aqui nos comentários que eu esclareço pra vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.